Bom dia. O convidado deste domingo do Poder RS é o presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Romildo Bolzan. Presidente, bom dia, prazer lhe ter aqui. Prazer é meu. Presidente, o que é poder para o senhor? Poder é tu articular pessoas, conseguir fazer com que elas cumpram aquilo que tu propôs e com absoluto respeito e que isso efetivamente seja cumprido. Poder, então, na verdade, é a capacidade de estimular pessoas. O senhor está estimulando a sua diretoria? Muita gente critica que o senhor é novo no futebol, já chegou à presidência do clube, né? E o senhor está conseguindo estimular essa diretoria toda? Tu sabe que eu convivo com essa dúvida das pessoas. O futebol suscita isso. É novo, me chamaram de noviço rebelde, me chamaram de inexperiente, uma série de situações. Olha, o que importa no futebol hoje é exatamente a capacidade do que está planejado ser executado. O Grêmio tem um projeto, sim, que é um projeto realístico em relação à sua realidade. Esses tempos agora, de certa forma, posso confidenciar, discutindo uma situação muito específica lá com um jogador, onde ele veio propor exatamente a renovação do seu contrato para cima. E eu olhei para ele e disse assim, olha, tia, nós temos várias situações. Aqui teve presidente que veio para construir estádio, teve presidente que veio para ganhar título, teve presidente que veio para isso, aquilo. Eu vim aqui, num primeiro momento, para colocar a casa em ordem. E quero te dizer o seguinte, é para valer. Então, eu não vou discutir isso contigo agora. Então, a situação é que, quando se propõe alguma coisa, quando tem um diagnóstico, quando tem uma situação que é real, ou tu enfrenta ou tu faz de conta que ela existe. E eu resolvi enfrentar. Então, o nosso processo no Grêmio é um processo, sim, de absoluta consciência de necessidade de nós darmos uma freada e colocar o clube em ordem, não um equilíbrio, uma situação de execução orçamentária correta, um planejamento também adequado no futebol. Eu ouço muito que... Presidente, numa cidade, o senhor governou uma cidade interessante, Sim. Osório, o senhor consegue fazer isso. O senhor tem 4 anos para fazer isso e não tem ninguém lhe pressionando por títulos. Não toda semana não está lá o pessoal lá vendo o resultado. Dá para fazer isso de planejamento de médio, longo prazo no clube, com um jogo quarta e, no caso, amanhã, segunda? Sabe que é uma coisa que eu estou aprendendo a ver que não dá. Mas também eu estou aprendendo a ver que as pessoas são impacientes em relação a isso. É uma situação muito sui generis o que nós estamos vivendo lá no Grêmio. Por quê? Porque há um consenso geral que a política está correta. Há um consenso geral que as pessoas desejam isso e querem ver o seu clube bem administrado, bem ajustado. Mas também há uma insegurança, uma impaciência e uma intolerância com os maus resultados. Como é que tu convive com isso? Na verdade, procurando fazer e adaptar um time que tu possa saber que ele é competitivo, que ele é um time que tem a capacidade de fazer os enfrentamentos, mas não fazer exatamente os exageros que se comete no futebol. Acabou, bote isso na cabeça, Felipe, acabou a onda dos grandes salários. O senhor imagina que isso é no Grêmio ou os outros dirigentes todos com que o senhor tem conversado também estão dispostos a fazer isso? Porque o que se diz é o seguinte, olha, tudo bem, eles anunciam, vai ter um teto, o clube vai seguir aquele teto. Aí vem uma derrota, segunda derrota, terceira derrota, tem que chamar jogadores de fora e aí explode todo esse planejamento. Essa política não dá para combinar com os terceiros, não dá para combinar com outros dirigentes. Então tu faz, porque tu acha que tem que fazer e procura ajustar o melhor time dentro daquelas possibilidades, ou tu não faz. Né? Eu não estou impressionado, nós perdemos 2 jogos. Nós estávamos num caminho que todo mundo elogiava. Perdemos 2 jogos, perdemos o jogo do Brasil e perdemos o jogo do Veranópolis, recuperamos com o Passo Fundo. E vamos jogar hoje com a Juventude. Ou seja, se nós não tivéssemos perdido aqueles 2 jogos, tivéssemos ganho apenas um, nós estaríamos na liderança do campeonato. E o questionamento não seria tão forte como é hoje. Quer dizer, de uma hora para outra, não é que tenha ruído a convicção das pessoas, mas estabeleceu uma enorme preocupação e uma enorme desconfiança. Ou tu tens certeza daquilo que tu faz, e nós estamos buscando jogadores exatamente para complementar aquilo que entendemos frágil e viabilizar cada vez mais o projeto, ou então não. No jogo contra o Passo Fundo, por exemplo, explodiu mais um garoto, que é o Pedro Rocha. Quer dizer, de repente, quando a gente vê, bota um jogador no time, ele vai lá, faz uma grande partida e hoje nós temos praticamente aí 7, 8 garotos que são verdadeiras promessas. Nunca teve uma safra tão boa em relação a isso. Não é para ser um titular absoluto, é para ser composição de um elenco, de um grupo que está compartilhado com outros. Presidente, um time precisa de garotos. Certo.
nos nossos clubes, talvez o melhor exemplo seja o Santos. Mesmo assim, o Santos está com dificuldades financeiras. Sim, Né? sim. Mas o Santos contratou muito veterano. Elano, Ricardo. Não, perfeito, eu digo assim, mas o Santos, depois de 2000, vem Robinho, vem Diego, vem Neymar, Assim, vem Ganso, aproveitou muita gente, vendeu muita gente bem, nem assim tá bem das pernas, né? Não é o caso. A situação de você conseguir equilibrar o time e a receita com garotos. Não, mas hoje o nosso Porque processo... uma situação é o time. Sim. Time com muitos jovens também não... Nosso processo lá é hoje, Felipe, é outro, Felipe. Nós fizemos lá um planejamento de 4 anos. Certo. Nós fizemos um planejamento de 4 anos, onde, na verdade, a gente colocou as receitas extremamente conservadoras. O que são as receitas conservadoras? Aquilo que a gente tira de contratos já estabelecidos, os contratos televisivos, o quadro social, os contratos de licenciamento e alguma outra situação de patrocínio que nós temos lá. Esta é a composição. No nosso planejamento para os próximos 4 anos, nós temos que cumprir as nossas obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas, previdenciárias. Temos que cumprir basicamente também os salários e temos que cumprir também fundamentalmente os nossos fornecedores. Nesse processo nosso, ele tem evidentemente limites, né? Mas não tem, por exemplo, para a composição dessa receita, venda de jogadores. No nosso planejamento de 4 anos, nós temos lá um patamar para 2015, um patamar para 2016, um patamar para 2017, um patamar para 2018. Vamos lá, não vou nem citar nenhum nome. Um garoto do Grêmio que tem uma repercussão em nível mundial, que seja vendido, esse dinheiro entra livre no caixa. O que hoje é uma receita ordinária, no nosso planejamento de custeio do Grêmio, ele passará a entrar como uma receita extraordinária. Por quê? Porque nós não vamos contar com ela para estabelecer a nossa política. Claro que para acontecer isso precisa ter uma disciplina enorme, claro. Uma enorme disciplina. E não só uma disciplina, uma justificação interna, e mais do que uma justificação interna, um comprometimento interno com os processos. Porque nós não vamos desmanchar apenas a situação de ter um time mais barato, ou ter um time muito competitivo, ou queremos um time competitivo, mas porém muito mais barato. Mas também nós estamos nos processos internos. Nós temos este ano uma meta de economizar 6 milhões de reais a partir exatamente dos controles novos que estamos estabelecendo lá no Grêmio. Claro, aí vai dizer o seguinte, tudo 6 isso... 6 milhões mês. Não, 6 milhões ano. 500 mil mês. 500 mil mês, nos processos internos. Né? Porque isso são vários processos, são vários meios que nós chegaremos lá, incluindo o futebol, mas também inclui basicamente, não é no futebol essa parte, essa é na parte operacional, certo. As despesas correntes, daquelas coisas assim. Mas é claro que isso vai nos levar a uma outra situação. Nós também vamos trabalhar na receita, que é uma situação para nós mais difícil. Por quê? Porque sui generis é a nossa situação de não ter nenhuma receita do estádio. Uma coisa... O Grêmio sempre teve na sua vida, na sua cultura, as receitas do estádio olímpico. E ali passou a ter. Então nós vamos trabalhar sem isto. Nós vamos trabalhar agora já lançando dia 24, amanhã, um plano de sócios, um plano de recuperação de associados, quer dizer, buscar uma campanha muito intensa, com uma série de vantagens para o sócio que está em dia, com aquele sócio que está retornando, mas trabalhar muito fortemente essa capacidade de recuperar as matrículas e garantir todo o processo que tinha anteriormente. E estamos lançando logo ali na frente um outro processo, que é o que nós estamos chamando Fã Clube 1903, que é um processo que tem muita similitude com o sócio-torcedor, mas que ele é um processo onde nós vamos buscar pelo menos 200 mil contribuintes de R$10 ao Grêmio mensalmente, com vantagens, com reciprocidade, com todo um processo de associação que vai implicar convênios, possibilidade de frequentar convênios, participar de convênios, obter outros lucros, que aquilo se paga muito, muito rapidamente. Então o Grêmio vai buscar esse tipo de situação. Não podemos avançar, por exemplo, numa nova campanha associativa por conta das limitações que temos da não possibilidade de ocupação do estádio. Antes da gente falar sobre a compra ou não da Arena, que é um outro negócio, o senhor... Como torcedor, quanto tempo o senhor daria para um presidente com essas ideias? Porque vocês estão, nesse momento, disputando o Gauchão, mas vem aí a Copa do Brasil, que é um torneio onde o Grêmio tradicionalmente vai bem. Né? E tem uma escassez de títulos nos últimos anos. O senhor imagina que o senhor vai ter tempo, fôlego para fazer tudo isso? Está perguntando quanto tempo eu dou para mim mesmo. Pois é. Mas o senhor imagina que o senhor vai ter tempo? Claro. Porque a torcida quer títulos. Por incrível que pareça, nesse nosso planejamento, o ano mais difícil é 2015. E é o ano que o orçamento do futebol ainda está um pouquinho melhor. Nós vamos comprar 3, 4 jogadores aí que vamos ter eles, não sei se vamos comprar, vamos tê-los. Ainda essa semana tive no jogo lá em Passo Fundo, eu tive uma reunião com o consulado, a gente sempre faz a parte política do clube.
e houve uma cobrança exatamente, eu quero parar de chegar no final do mês, de ficar no final do ano, da temporada, trocar toda a foto do time, porque esse jogador está emprestado, não vai permanecer mais, porque o clube não teve capacidade de comprá-lo. Muito bem, eu também acho isso, mas não é 2015 que isso vai ser solucionado. Eu quero te dizer assim que eu daria para este presidente, se eu tivesse absolutamente convencido que o presidente está num processo correto de lucidez, de situações internas que têm que ser atacadas, e eu acho que isso é um consenso no Grêmio, né? Eu daria um tempo de 3 meses. 3 meses. 3 meses. É isso que o senhor... Para quê? Para que ele possa montar um time adequado, que ele possa montar um time competitivo, que faça um bom gauchão, com perspectivas inclusive de vitória, porque em tese, olha aqui, não faço aqui nenhuma situação de desrespeito a ninguém, mas o gauchão em tese se decide no Grenal. Claro. Perfeito. Vamos combinar isso. Perfeito. Então nós queremos chegar nessa condição. Apesar da dupla Grenal nesse momento não está na mas cabeça. Nós queremos chegar, queremos chegar nessa condição. O que é chegar nessa condição? Bom, nessa condição de hoje, se o Grêmio Internacional for se enfrentar na final, eu não sei. Pode se enfrentar, inclusive, numa semifinal, numa quarta de final, não sei. Mas quem ganhar o Grenal, nesta fase do mata e depois na finalização do campeonato, tem todas as perspectivas de ser campeão gaúcho. Então nós queremos chegar nessa condição. Para chegar nessa condição, nós temos 15 jogos no gauchão, nessa fase classificatória. Até lá nós temos que ter, sim, um plantel não apenas em condições de vencer um Grenal e vencer bem o Campeonato Gaúcho, ou então também enfrentar a Copa do Brasil em condições de ser competitivo. Esses novos contratados chegam no primeiro semestre para a Copa do Brasil ainda já em andamento, imagino eu, ou ficam para o segundo semestre? Como é que se planeja isso? Nós temos necessidade, nós fizemos vendas, as vendas que nós fizemos não foram vendas que as pessoas pensam assim, é isso que de vez em quando me choca, ver, não, o Grêmio recebe proposta, está vendendo. Eu nunca frequentei tanto as redes sociais da maneira mais pejorativa possível, entendeu? Mas não há problema, eu quero te dizer que nós temos um planejamento, sim, e temos um planejamento de reposição. Qual é a nossa reposição? Tu te desfaz de um custeio de 1 milhão e busca um custeio de 250. Certo. É isto, a nossa equação é esta. Os resultados em campo poderão ser melhores com 250 do que tínhamos com 1 milhão. Depende da nossa capacidade de acerto, de diagnóstico, de avaliação. Esse é o nosso trabalho. Então nós estamos muito próximos de anunciar 2 contratações, talvez 3, e isso vai ser rapidamente. Presidente, eu não sei se o valor é esse, mas 600, 700 mil deve ser ali a faixa do Edinho e do Kleber. Os dois estão fora dos planos do Grêmio nesse momento. Uma das críticas que o senhor recebeu em redes sociais dos gremistas é o seguinte: não está tendo o pulso de botar 2 jogadores que poderiam ser titulares ou não, porque o Filipão tem uma birra, e aí o caso do Kleber, com o Kleber. Como é que é essa história para o senhor? Porque, afinal de contas, você é funcionário do clube, recebe todo mês, é um caminhão de dinheiro e o sujeito não está sendo utilizado. Eu não vou fazer uma crise interna. Certo. O que eu quero te dizer é que ambos não jogam por uma convicção técnica e por uma convicção que passa também pelo entendimento da direção. Então, vamos eliminar a capacidade que tem o Filipão de de supervalorizar a posição do Luiz Felipe, de modo que ele seja, na verdade, um impositor dessa questão. Mas não, dá uma avaliação interna. interna. Não seria titular nesse time do Grêmio hoje? O que eu posso te dizer assim? Um futebol não se faz apenas com o jogador. O futebol não se faz apenas com o jogador em campo. Se faz com uma série de vertentes, de situações, de componentes que significam, acima de tudo, eu particularmente, na minha forma de ver futebol, eu prefiro 10 jogadores que sejam absolutamente número 6,5, 7 de nota em cada jogo, e faço isso permanentemente, de maneira constante, que tenham todo um comprometimento com um grupo de solidariedade, de comportamento, de criar um ambiente tão coletivo e tão capaz de produzir resultados pela própria postura ética, profissional e de comportamento de jogador, do que propriamente ter 1 ou 2 estrelas que possam estabelecer, pela diferença salarial que recebam, diferenciações. Para mim, futebol é um futebol que tem que dar resultados coletivos. Por isso que os pequenos times, às vezes, surpreendem, e é por isso que o Grêmio, nas suas grandes campanhas que fez times médios e sempre obteve, porque foi capaz de estabelecer um ambiente solidário. Eu professo um futebol e faço todo um acompanhamento de futebol, e para mim o futebol é isso, que muito mais vale os coletivos solidários do que as individualidades. Então, para mim, essa é a questão mais importante que nós temos hoje. Bom, dentro da sua estratégia, dentro do seu planejamento, né, o time do Grêmio, com essas 2, 3 contratações, ele passa a ter que equilíbrio entre jogadores formados na base ou que já estavam no clube e jogadores vindo de fora? Será sim, creio eu. O plantel, 70% da base. Plantel. E time, meio a meio.
6 jogadores de fora, 5. 6, 5, 5. Aí porque tu vai considerar o seguinte, o Marcelo Groi, né, é um jogador que já é da base. Aí tu vai pegar os zagueiros todos que vão estar ali, não vão, o Jeromel, Eraso e Rodolfo, não, mas os zagueiros todos que vêm depois são da base. A volância do Grêmio, praticamente toda ela é da base, Ramiro, o Wallace, o Lincoln, o Araújo, que está vindo agora, o próprio Balbino, são jogadores que estão ali, o próprio está se reintegrando ao grupo agora, o Biteco. Então, são jogadores dali. Depois tem naquela faixa intermediária o Everton, o Luan, o Lincoln. Então, depois está lá na frente o Lucas Coelho, o Everaldo, que fez uma boa partida contra o Passo Fundo. E, basicamente, onde nós vamos ter reposições necessárias será exatamente do meio para frente. É ali que nós vamos ter compras. A gente vai para um rápido intervalo, volta em instantes no Poder RS, seguindo, conversando com o presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Romildo Bolzan Júnior. Já voltamos. Poder RS volta conversando com o presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Romildo Bolzan Júnior. A gente falou de time no primeiro bloco, vamos falar de clube no segundo bloco. A compra da Arena, qual é a situação nesse momento de interlocução entre Grêmio e OAS, que está dificultada até em função da Operação Lava Jato, né? Mas qual é a situação? Eu diria assim, o debate está em stand-by, está parado. Quer dizer, nós não avançamos muito porque o Grêmio oficializou a sua proposta, o Grêmio tem concretamente aquilo que pode cumprir. O Grêmio tem valores, o Grêmio definiu a sua estratégia de pagamento, o prazo do pagamento, o volume do pagamento e espera que a OAS consiga resolver a situação bancária dela para estabelecer, então, essa finalização. O Grêmio não transferiu o Olímpico para a negociação, nem tampouco recebeu definitivamente a Arena como parte do seu patrimônio. Então, o Grêmio e a OAS não estão avançando exatamente por conta dessa situação, desse ambiente criado que impossibilitou, de certa forma, criar uma condição negocial boa. No planejamento de vocês, fecham esse negócio esse ano? Você imagina que tem espaço para isso? Como é que está? Para nós ficou absolutamente indefinido. Nós não temos essa condição de dizer isso, né? Porque se continuar essa negociação depende muito dos terceiros, quer dizer, foge ao controle do Grêmio e muito mais nesse momento da OAS. Se entrar em recuperação judicial, eles vão ter que apresentar um plano de negócio. Para apresentar um plano de negócio de recuperação, esse plano de recuperação, sei lá que destino ou que tipo de situação eles vão prever para essa estrutura, para esse patrimônio. Presidente, alguns gremistas nas redes sociais, o senhor já falou no primeiro bloco, o senhor está acompanhando algumas coisas, o senhor acompanha muito? Como é que é? Não acompanho. Me mostram. Eu acho isso uma loucura, as pessoas ficarem... Tem gente que passa o tempo inteiro no WhatsApp, tem gente que passa o tempo inteiro passando mensagem, tem que passar o tempo nas redes sociais. Olha, sinceramente, eu tenho mais coisa para fazer durante o dia. Mas me mostram. O senhor sabe que eu assessorei o presidente Giovanni Luiz na gestão do Inter nos 2 primeiros anos de Giovanni Luiz. E eu disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, não interessa isso. A menos que seja um negócio muito grave, porque senão vocês não vão fazer mais nada mesmo, né? Porque o pessoal fica... É divertido, né? É divertido. Eu fiquei muito impressionado com a criatividade das pessoas, porque me botaram 2 fotos. Uma assim, que eu estava olhando para cima, assim, e me perguntando, quem que está me olhando? Aí embaixo botaram assim, quer ser vendido? Na semana do Marcos Moreira. Cara, botaram uma foto minha assim, impressionado com uma visualização que não mostra quem, mas... Sabe que uma pessoa muito amiga nossa pegou e me disse, olha, tu não encanta muito ele, não lembro qual foi o termo que ela usou, porque ele te vende, viu? Se passar na frente, ele está vendendo. As pessoas pensam que a venda é empírica, não, a venda é absolutamente uma previsão que nós tínhamos, exatamente porque tinha que fazer uma adequação. Tinha que fazer. E nesse caso, com esses dois, coincidentemente, o Grêmio tinha um que estava emprestado, foi o goleador do campeonato. O outro estava no Grêmio, foi o segundo... Sim. O vice-goleador do Campeonato Brasileiro passado. Que as pessoas não era dizem, uma oportunidade. E o que as pessoas não dizem é o seguinte, que as pessoas não dizem que daqui a 4 meses, 5 meses, eles teriam a oportunidade de sair e nós ficar com toda a conta. Né? Então, também passa por uma atitude gerencial. Porque na medida em que o Grêmio pode ficar com a conta ao jogador, pode ficar com a conta aos clubes com quem participam do negócio dos percentuais dos passes, pode perder toda a possibilidade de vender. Então, as pessoas não fazem essa equação. O Grêmio ainda não conseguiu, evidentemente, mas o Grêmio liquidou esse assunto. O Grêmio não ficou com pendências de ninguém e ainda ficou com dinheiro, alguma coisa em caixa que possa nos permitir fazer algumas frentes de despesas. Mas o Grêmio, por exemplo, equacionou essa questão.
Bom, o que eu ia perguntar é assim, nas redes sociais, algumas teses que foram criadas a partir da Operação Lava Jato, uma delas é o seguinte, com a declaração do Alberto Youssef de que o Grêmio, desculpa, o Grêmio não, de que a arena teria sido usada para pagar propina dentro da arena, dentro do interior, o Grêmio teve a sua imagem abalada. E isso poderia levar a um rompimento de contrato. Tem gente que defende o seguinte, o Grêmio hoje pode entrar com um rompimento de contrato porque a imagem do Grêmio foi abalada. Vocês avaliaram isso? O senhor é advogado, existe essa possibilidade? Porque mais de uma pessoa veio com essa tese aí. Eu acho que teria que ser muito mais consistente, porque a notícia que eu li, toda a declaração, e verifiquei que uma operação de entrega de dinheiro foi feita a partir dos escritórios da Arena, da construção da Arena, portanto, da empresa, da OAS. A mim, particularmente, várias pessoas me colocaram nesse mesmo tom, nesse mesmo nível, a mim não há ainda suficiência de fatos que possam denegrir a imagem do Grêmio, mesmo porque a repercussão sobre isso não recaiu sobre o Grêmio. Eu acho que está frágil essa questão. O Grêmio nunca se sentiu atingido, o Grêmio não participou disso, o Grêmio não é parte disso, o Grêmio, como instituição, está absolutamente preservado nesse momento, na minha forma de ver. Por tudo que você está falando, vocês deram uma avaliada, pelo menos. Sim. Se tiver... Não, eu estou dizendo o meu entendimento. Sim. Tem gente que entende diferente de mim, que entende exatamente no outro raciocínio, lá dentro. Então, o que eu quero te dizer? Se as questões evoluírem para mais fatos que possam atingir diretamente a instituição, passa a existir um fato que passa a ser passível de avaliação de indenização jurídica. Mas nesse momento, da forma como foi posta a matéria e da forma como ela foi repercutida, inclusive avaliada, eu entendo que não há nenhuma situação do Grêmio e o Grêmio não se sente atingido, pelo menos da minha forma de ver. Certo. Bom, a relação com a OAS nesse momento está em stand-by, foi o termo que o senhor usou, né? E o senhor imagina que vocês vão conseguir comprar num futuro a Arena. A partir desse momento da compra da Arena, muda o clube. Completamente. Aí muda, porque tudo que o senhor falou no outro bloco, da dificuldade, inclusive, de vocês terem campanha de sócios maiores, colocar mais sócios para dentro do clube, acaba. Sim. Aí... Eu, particularmente, acho que a situação do negócio chegou de tal ordem que a OAS, ou Arena Porto Alegrense, que é a gestora do estádio, não avança em absolutamente mais nenhuma questão negocial do empreendimento, da estrutura do prédio. Está estagnado, e estagnado ficará. Acho que essa é uma questão. Se o Grêmio retoma a gestão, retoma o empreendimento e abre campanhas novas, dizendo o seguinte, olha, essa situação aqui é para o Grêmio, os camarotes quem venderá e receberá é o Grêmio, as cadeiras será do Grêmio, a renda é do Grêmio, as campanhas de sócios para lotar o estádio, portanto o resultado do quadro social será do Grêmio, acabará a sessão onerosa, tudo passará a ser receitas de publicidade, tudo mais passará a ser uma receita que gerará o estádio e será do clube. Muda o enfoque da situação. E o torcedor, por uma atitude de absoluta solidariedade, entra no espírito da compra e da colaboração. Isso muda completamente. Bom. Acho que quem vende hoje não é o bom vendedor. Se o Grêmio fosse o vendedor, o Grêmio teria muito mais sucesso. Bom, tem que acelerar alguns assuntos aqui. O senhor foi à CBF falar de venda de bebida alcoólica em estádios? Eu sou favorável, eu quero dizer. Como é que é isso? Mas eu não faço a pauta do consumo, eu quero que saiba disso. A minha pauta não é do consumo, não é dos borrachos. Tá certo. Minha pauta é a pauta econômica. Né? Eu acho que é uma estupidez tu verificar situações dos entornos dos estádios serem completamente abusivos, flexíveis, à vontade, o sujeito vai lá, chega 10 minutos do jogo completamente gambá, bêbado, e sai dali para lá. No Grêmio é pior. Eu vou lhe dar um depoimento, então, do Beira-Rio, tá? Eu desço a rampa do Beira-Rio, bebo uma cerveja, subo para o segundo tempo, se eu quiser. Eu saio do estádio, volto, bebo, se eu quiser eu posso fazer isso. No intervalo, e lá dentro não está sendo comercializado, mas no entorno, no pátio pode. Não, lá no Grêmio chega a ser assim, a esplanada, sim, por exemplo, a 10 metros da bilheteria, da entrada do time, do clube, tem lá um match day, as estruturas do match day. Lá tem tendas que vendem bebidas. Por quê? Porque ali pode. Agora eu tomo ali e aí entro para o estádio, não posso fazer mais nada. Então eu não estou estimulando o consumo, não quero fazer pauta de violência, não quero estimular essas coisas, não me interessa essa questão. Essa questão passa a ser de outra natureza, de outra ordem. Eu quero te dizer que uma marca de bebida dentro do estádio, além da possibilidade da venda, que é o que menos contribui para o processo de fidelização ou de recursos para o clube, é toda uma imagem que a empresa vende a partir exatamente disso. Então eu faço desta uma pauta econômica. Se hoje nós conseguimos obter 500 mil, 1 milhão por ano, nós vamos obter 5, 6. Então para nós dos clubes passa a ser uma pauta importante. O senhor levou para a CBF, tem chance disso? O que me colocou o presidente Deonero? O presidente Deonero me colocou a seguinte situação, que ele é a favor da venda antes do jogo, no meio, no intervalo e no fim.
não quer vender durante o jogo. Pô, já é um avanço. Bom, já é um avanço. Estabilizou um comportamento. A situação da televisão. O presidente Vitório Piffer disse o seguinte, olha, não adianta, nós não vamos conseguir brigar, o Flamengo e o Corinthians vão continuar ganhando muito mais que os outros. E eu perguntei para ele, mas então se juntam os 18 e deixa só transmitir o jogo do Flamengo e Corinthians. Corinthians. Tem alguma coisa que os clubes possam fazer? Porque está muito distante esses valores. Essa pauta é a pauta da resignação, porque na verdade até 2018 nada mudará. Contrato assinado. Está contratualizado e ponto final. O que tem que se fazer hoje é exatamente criar a consciência das pessoas, dos clubes, dos usuários e de quem contrata que esse processo não é um processo que possa ser continuado ou aprofundado depois de 2018. Que isso tem que ter um equacionamento de melhor divisão. E eu não sou contra, quero colocar aqui com muita franqueza, eu não sou contra a hierarquia de pagamentos. Eu acho que quem mais contribui para o pay-per-view, quem mais contribui para a audiência, quem mais faz esse processo, são processos que são próprios desta questão contratualizada que está. Agora, eu não posso fazer uma distorção enorme. Eu posso criar faixas menores. Olha, quem mais contribui... A Inglaterra. O Nando Gross deu esses números no jornal na quarta-feira. A Inglaterra, as faixas são menores, os times são premiados pela colocação no campeonato anterior. Quer dizer, você pode ter um time... O Manchester é o principal time da Inglaterra, mas o Liverpool foi quem mais arrecadou ano passado, por exemplo. Pode acontecer. Gente. Hoje o futebol brasileiro, por exemplo, é inconcebível, por exemplo, que o Grêmio Internacional, juntamente com o Cruzeiro Atlético, estão na quarta faixa do futebol brasileiro. É razoável isso? Não. Não é razoável. Eu acho que tem um outro critério que tem que ser estabelecido também a partir dessa visão. Quer dizer, se eu tenho lá o meu clube, vários clubes brasileiros são centenários. Acumularam toda uma capacidade esportiva que lhes catapultou para grandes conquistas. Chega na hora de estabelecer isso, eu não premio isso. Quer dizer, como é que tu não vai chancelar e dar premiação para os valores esportivos do clube? Títulos, vitórias, participações, como os clubes tiveram seu desempenho técnico em todo esse processo. Como é que eu não vou dar um percentual dessa questão para os clubes? Isso é mérito. Claro. Mérito. Então tem que contemplar isso. 2018, o senhor acredita que possa mudar? Eu quero levantar essa discussão cada vez mais profundamente para que não chegue em 2018 com essa questão... Em aberto. E não só em aberto, mas absolutamente sossegada. Olha, que facilidade vai ser para uma emissora de TV negociar individualmente com cada clube, porque os clubes hoje se reúnem. Não pensa que eles não se reúnem, eles não se juntam, eles se reúnem, mas não se unem. Então, os clubes estão absolutamente desarticulados do ponto de vista de políticas corporativas. E vejo que está sendo criado, pelo menos agora, está sendo criada uma série de atitudes que levam os clubes a ter um pouquinho mais de visão corporativa, porque isso diz respeito a todos. Isso não é uma pauta que eu tenho ali uma vantagem aqui, uma vantagem ali. Eu acho que está mais ou menos consensualizado que não pode chegar lá para cima. O próprio Del Nero foi muito claro, acho que também não pode chegar lá uma distorção tão grande, mas hoje não tem uma atitude concreta. Então, eu acho que esse debate jamais pode deixar de estar na pauta até chegar 2018, ou nas renovações de 2017, ou nas renovações de 2016, deixar que isso aconteça absolutamente normal. Não, tem que se resignar agora. Tá certo. Presidente, obrigado pela presença aqui. Eu agradeço. Sucesso, porque afinal de contas, eu sou daqueles que acham que os dois têm que estar muito bem, tem que estar disputando tudo, fica bem para todo mundo e um quer sempre ganhar do outro, e é isso que faz os dois clubes grandes. Sucesso aí. Muito obrigado e estou absolutamente convencido que estamos trilhando um caminho correto, porque os resultados, se não vem a curto prazo, logo em seguida virão. Romildo Bolzan, presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, esteve conosco nesta manhã de domingo. Obrigado a você pela sua sintonia. Até domingo que vem.